O avesso da pele. O avesso, parte 12. Conheci Sahariene pouco depois de entrar na faculdade de arquitetura. Tive alguma dificuldade em fazer amizades ali. A primeira pessoa com quem conversei e que depois se tornou meu amigo foi o Mauro. Éramos poucos os negros no curso. Então, quando nos vimos, creio que a vontade de pertencer a um grupo influenciou nossa aproximação. Mauro morava na cidade de Alvorada, no bairro Jardim Porto Alegre. Assim como eu, havia entrado na faculdade pelo sistema de cotas. Mauro tinha a pele mais escura que a minha. Suas histórias sobre a abordagem policial, perseguição por seguranças em lojas, ou mesmo sobre senhoras que recolhiam suas bolsas quando o viam por perto, acabaram nos aproximando também. Foi através do Mauro que conheci Sahariene. Lembro do dia em que o diretório acadêmico dos estudantes promoveu no campus um debate sobre racismo estrutural. E, quando sentei ao lado de Sahariene, eu não podia imaginar que aquela guria que estava todo o tempo ao meu lado seria, tempos depois, objeto de um sentimento com que eu não saberia lidar. Em determinado momento, ela pediu a palavra e disse coisas duras e contundentes sobre a condição das mulheres negras na sociedade, sobre os processos de aceitação do próprio corpo, do próprio cabelo. Fiquei pasmo com o jeito dela de falar. Era como se cada palavra e expressão estivessem todas no lugar. Sahariene manejava a palavra e os gestos com tanta desenvoltura que ninguém dispersava. Depois que a discussão acabou, fomos apresentados por Mauro. Nos cumprimentamos com 2 beijinhos na face e fomos para a lancheria do parque, na Avenida Osvaldo Aranha. Na mesa estavam o Luiz Fernando, o Jorge Carreiro, a Aline Almeida, o Mauro e a Sahariene. Tomamos algumas cervejas e Sahariene era sempre a mais falante. Eu também costumo ser falante, mas eu queria escutá-la, porque tudo o que ela dizia era inteligente. E depois, por algum motivo, começamos a falar sobre filmes e ela nos perguntou se já tínhamos visto Os Incompreendidos, de Truffaut. Todo mundo disse que sim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu tive vergonha de dizer que não tinha visto, então menti que também havia assistido, porque eu queria que ela prestasse atenção em mim. Mas minha resposta não fez diferença, porque ela continuou falando comigo com a mesma intensidade com que falava com os outros. E com o passar do tempo, comecei a lutar pela atenção dela. Tentava dizer coisas interessantes, mas não conseguia. Eu não sabia ser interessante. Sentia que não havia nenhuma vontade dela de me conhecer, de saber coisas a meu respeito. Não que ela fosse egocêntrica, não era isso. Era porque talvez eu não fizesse o tipo dela. Ou talvez porque a mesa estivesse cheia. E mesmo assim eu queria ser o tipo dela. Por isso, assim que cheguei na casa dos estudantes, fui correndo para a internet tentar baixar Os Incompreendidos. Lembro que você havia me falado desse filme, mas nunca te dei atenção. Você disse que chorava toda vez que via. E eu achava um exagero, porque sempre achei um exagero as pessoas se comoverem com filmes. Eu acho que a literatura já me fez chorar 1 ou 2 vezes, mas os filmes não. No entanto, quando vi a cena final, em que Antoine Doinel foge do internato, eu chorei um pouco. Naquela sequência dele correndo por uma estrada, depois entre árvores e arbustos, até chegar à praia deserta, num dia cinzento e triste, e enfim molhar os pés no mar. Como se ali houvesse uma espécie de redenção à sua espera. E em seguida a câmera fechando em seu rosto, e depois a imagem congelando repentinamente. Naquela noite pensei em te ligar, para te contar minhas impressões sobre o filme
e também perguntar se você tinha mais coisas para me dizer, porque, além de estar comovido, eu queria impressionar Sahariene. Mas já era tarde e você sempre reclamava que dormia pouco. No dia seguinte, quando cheguei na faculdade, fui até o bar. Quando entrei, vi que Sahariene estava sentada numa mesa mais ao fundo. Depois que peguei um sanduíche, sentei ao seu lado. Ela se surpreendeu um pouco com a minha chegada. Depois sorriu. Assisti novamente os incompreendidos. Por sua causa, eu disse. Então, foi a primeira vez que ela me olhou de verdade. Aproveitei a oportunidade e a atenção que ela me dava e disse tudo o que havia sentido ao rever o filme. Sahariene partilhava das mesmas impressões. Eu percebia que ali havia algo que começava a nascer entre nós. Ou pelo menos, na minha cabeça, era isso que estava acontecendo. No entanto, fomos interrompidos por uma colega dela. Ao se verem, as duas gritaram e se abraçaram. E disseram coisas do tipo, "Eu não acredito que você está aqui." E se abraçaram novamente. Depois começaram a conversar sobre algum assunto do qual eu não fazia ideia. Fiz cara de quem estava empolgado com aquele encontro. Na verdade, eu não estava. Esperei alguns minutos e levantei para ensaiar uma despedida. Então, Sahariene se virou e me apresentou para a amiga. Chamava-se Luciana. Voltei a sentar. Sentamos todos. Conversamos sobre as cadeiras que íamos fazer naquele semestre. Na verdade, eu queria apenas que a amiga dela fosse embora, porque era sexta-feira e queria ter coragem para convidar a Sahariene para ir ao cinema no fim de semana. Mas ela não dava sinais de que sairia dali tão cedo. Olhei para o relógio e eu precisava ir para a minha aula, que já havia começado havia uns 15 minutos. Mas achei que valeria a pena esperar. Então, 40 minutos depois, a amiga dela disse que estava atrasada para a aula. Sahariene disse que não tinha mais aula naquele dia, que estava indo embora. Então as duas olharam para mim e eu disse que também não tinha mais aula. Então nos levantamos os três e nos dirigimos à saída do bar. Sahariene se despediu da amiga. Depois, eu e Sahariene fomos para a parada. Não pegávamos o mesmo ônibus, mas mesmo assim continuei indo com ela. Chuviscava um pouco. Estávamos sem guarda-chuva, o que nos obrigava a caminhar com pressa. E eu não queria ter pressa. Queria ficar mais um pouco com ela. Quando chegamos, a fila estava grande e era o momento de nos despedirmos. Então, tomei coragem e perguntei se ela gostaria de ir ao cinema no fim de semana. Ela sorriu e disse que talvez, porque tinha muita coisa para estudar, mas, ainda assim, me deu seu número de celular e pediu para eu mandar uma mensagem. Depois nos demos um breve abraço, e foi o suficiente para eu sentir o perfume dela. Vi Sahariene entrar no ônibus. No caminho para casa, no ônibus, fiquei tentando resgatar a lembrança do cheiro dela. Sentado, tive uma ereção e me assustei, porque só a lembrança do cheiro tinha me deixado excitado. Então coloquei minha pasta no colo, com medo de que alguém percebesse. Ao chegar em casa, fiquei pensando se Sahariene tinha namorado. Não sei se ela teria dito um talvez para mim se tivesse com alguém. Mas depois pensei que quem sabe esse talvez fosse justamente por ela ter um namorado. No dia seguinte, mandei uma mensagem para ela, por volta das 11 da manhã. Sahariene não me respondeu na hora, o que me fez ficar olhando o celular de 5 em 5 minutos. Só recebi sua mensagem às 2:30, bem quando eu já havia desistido da possibilidade de encontrá-la. Dizia que queria ir ao cinema e que poderia passar na casa dela. Me deu o endereço. Fiquei lendo aquela mensagem muitas vezes.
Eu queria ter dado um grito naquele momento, mas o João, meu colega de quarto, estava dormindo. Eu mal acreditava que ela havia dito sim para mim, e ainda por cima tinha dado o endereço da casa dela. Marcamos às 17 horas. Nossa sessão era às 18. O prédio ficava na rua Santana. Sahariene morava com os pais. Toquei o interfone. Uma voz feminina atendeu, e não era a de Sahariene. Disse pode subir. O portão se abriu. Me olhei no espelho do elevador. Não me achei bonito. Na verdade, nunca me achei bonito. Quando cheguei no andar de Sahariene, a porta do seu apartamento estava aberta, e eu fui surpreendido por um labrador que quase me derrubou. E creio que, até ali, eu nunca tinha percebido quanta baba um cachorro pode produzir, nem como pode caber tanta língua em sua boca. Atrás dele veio a mãe de Sahariene. Se chamava Sônia. Pediu desculpas, dizendo que ele, o Thor, não podia ver visita que ficava daquele jeito. A Sara, era o modo como eles a chamavam em casa, já estava vindo. Pode entrar, ela disse. Então você é o Pedro, né? Respondi que sim. Ela perguntou se eu queria comer alguma coisa. Agradeci e disse que não. Fique à vontade, ela disse. O apartamento era grande, espaçoso, de bom gosto. Enquanto eu observava a casa, o pai de Sahariene apareceu, muito sorridente e bem-humorado. Chamava-se Cláudio. Apertou minha mão com entusiasmo e perguntou que filme íamos ver. Eu disse o título, mas errei, porque talvez estivesse nervoso. Os dois sentaram comigo na sala. Foram amáveis e pareciam ser boas pessoas. Antes de sairmos, os pais de Sahariene disseram para eu voltar quando quisesse. Eu agradeci e disse que voltaria. Sahariene não esboçou nenhuma reação. Na porta do elevador, ainda pude escutar os latidos do Thor. O filme não era dos melhores, pelo menos para mim. Na verdade, achei muito ruim mesmo. Sentamos no meio do cinema, embora eu gostasse de ficar mais na frente. Antes de entrarmos, perguntei a Sahariene se ela queria comer alguma coisa. Ela disse que não, mas que, se eu quisesse, que ficasse à vontade. Não gosto de comer no cinema. Acho que é falta de respeito com o diretor e os atores. Os filmes que eu gosto de ver não combinam com pipoca e refrigerante, ela disse. Eu me senti um idiota, porque nunca tinha pensado sobre aquilo. Enquanto o filme não começava, Sahariene me perguntou sobre meus pais. Pensei que fosse um bom sinal, uma pergunta daquelas. Ela estava interessada em mim. Disse que você era professor de língua portuguesa e que minha mãe era tradutora e revisora. Disse também que fazia algumas semanas que eu e você não conversávamos, porque você estava sempre muito ocupado com provas e trabalhos para corrigir, e que minha relação com a minha mãe não era muito tranquila. Sahariene perguntou por quê. Que problemas eu tinha com a minha mãe. Na verdade, eu não queria falar disso. Queria tocar em outros assuntos, como, por exemplo, perguntar se ela estava namorando. Mas acabei resumindo os problemas com a minha mãe dizendo que ela era uma pessoa difícil de conviver e que costumava espantar todas as minhas pretendentes à namorada. Na verdade, não sei dizer em que momento minha mãe mudou. Não sei dizer em que momento ela deixou de ser aquela menina que fora morar em Santa Catarina e se tornara tão reativa com a vida. E, por mais que investigue a trajetória dela, por mais que pergunte aos outros, por mais que eu tenha passado a maior parte da vida ao lado dela, minha mãe ainda é um mistério para mim. E isso às vezes me dói, porque não compreendê-la me parece injusto. Mas não há justiça no amor, você me disse certa vez. Depois, em casa, fiquei me condenando. Não devia ter dito um negócio daqueles para Sahariene. Afinal, quem quer ter problemas com uma sogra possessiva e controladora?
Em seguida, mudamos de assunto e começamos a falar sobre filmes clássicos. Agora já me sentia um pouco mais à vontade e confiante para dizer que não tinha visto nada do Wim Wenders, nem do Spike Lee, muito menos do Akira Kurosawa. Quando o filme começou, fiquei olhando para Sahariene com o canto do olho. Também fiquei observando a distância entre os nossos braços. Passei o filme todo esperando um momento para tocar nela, que parecesse por acaso. Mas não consegui ir adiante. Isso se deve à minha timidez ou também ao medo de ser repelido. Assim como você, eu também não tinha sorte com as garotas na juventude. Então comecei a fazer contas. Ora, nos conhecemos há pouco tempo e já fui na casa dela. Conheci os pais e o labrador lambedor de visitas. Acho que estamos tendo alguma coisa aqui, pensei. O fato é que o filme terminou e não encostei nela. Sahariene também não parecia disposta a ter qualquer contato físico comigo. Ou quem sabe eu estivesse enganado. Quem sabe ela fosse tímida, pensei. Quando saímos do cinema, perguntei se podíamos comer alguma coisa. Sahariene disse que preferia ir para casa, porque precisava estudar para uma prova. Fiquei bastante desapontado com aquela recusa. Pensei que talvez eu não fizesse seu tipo. Fomos caminhando até chegar em frente ao prédio dela. A despedida foi mais rápida do que eu esperava. Ela me deu um abraço e um beijo no rosto e disse que foi legal ter ido ao cinema. Em seguida, entrou no elevador e eu fui para casa. No caminho, não sabia se ficava feliz ou decepcionado com o encontro. Na verdade, eu nunca fui bom em saber quando uma garota estava afim de mim. Perdi minha virgindade aos 17 anos com uma colega de escola. Ela se chamava Tamires e tinha 15 anos. Era negra, de cabelo curto, e seus olhos eram grandes. Não sei bem quando um menino de fato perde a virgindade, se quando a gente penetra uma garota ou se já vale quando você é chupado. O fato é que, no dia em que perdi minha virgindade, foi um tanto esquisito, porque eu nunca tinha usado camisinha. Na verdade, eu já tinha usado apenas para me masturbar, quando não queria sujar a mão. Então, eu e a Tamires nos deitamos na minha cama, aproveitando que minha mãe estava no trabalho. Naquele dia, tínhamos aula de educação física à tarde na escola, mas matamos aula para podermos transar, o que nos pareceu bastante justo. Nós não chegamos a tirar completamente a roupa, porque tínhamos vergonha do nosso corpo. A Tamires achava que tinha os seios grandes demais, então durante toda a transa ela usou uma blusa e sempre a puxava para baixo, com receio de que eu visse seus seios. Eu também continuei de camisa, porque achava meu corpo muito magro e não queria que ela reparasse na saliência dos meus ossos. E também porque eu não tinha muito pelo embaixo do braço. E na minha cabeça, ser homem era ter muitos pelos no sovaco. Começamos a nos beijar e a passar a mão no corpo um do outro. Então, quando senti que eu estava suficientemente excitado e ela suficientemente excitada, estiquei a mão e peguei a camisinha. Tentei abrir o pacotinho com a mão, mas a embalagem não facilitou. Além disso, eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Beijar a Tamires e abrir a camisinha. Então, meio que a gente desistiu de sermos sensuais e nos empenhamos em livrar a camisinha daquele pacote escorregadio. Primeiro a Tamires tentou com o dente, mas só conseguiu arrancar um pedacinho. Em seguida foi a minha vez. Fui mais incisivo e rasguei a embalagem de fora a fora. Depois de vencermos essa etapa, passei para a tarefa seguinte: me dedicar a manter o pau duro tempo suficiente para desenrolar aquela borracha, que teimava em ir para lá e para cá. Tudo isso sob o olhar paciente da Tamires, que, àquela altura, já devia estar pensando que a aula de educação física era bem mais interessante. Quando finalmente encaixei a camisinha, começamos a nos beijar, e logo em seguida eu a penetrei, e ela deu um único gemido.
Nossa transa não durou mais que 5 minutos, porque gozei muito rápido. Tão rápido que, quando parei de gemer, a Tamires estava de olhos bem abertos, perguntando se já tinha acabado. Eu disse que sim. Ela disse, nossa, mas nem deu tempo de sentir muita coisa. E eu fiquei um pouco ofendido, porque juro que senti muita coisa. Para mim tinha sido uma grande tarde de sexo. E, na minha cabeça, ela também deveria estar sentindo o mesmo. O fato é que, depois daquilo, voltamos para a escola e jogamos vôlei por toda a tarde na aula de educação física, como se nada tivesse acontecido. Depois daquele dia, a Tamires passou a me evitar e nunca mais nos falamos. Mas, passados alguns anos, eu até me senti um pouco mais experiente e pensava que Sahariene também fosse, pois ela era 2 anos mais velha que eu. Num outro dia, fomos ao cinema de novo. Vimos Acossado, do Godard, na Casa de Cultura Mário Quintana, pois era o único lugar que exibia uns clássicos de vez em quando. Durante a sessão, fiz um grande esforço para gostar do filme. Mas é que talvez seja uma coisa minha não conseguir gostar daquilo que não entendo. Quando saímos, Sahariene estava empolgada falando de coisas complexas sobre o filme. Queria fazer mais aulas de francês só para poder assistir aos filmes do Truffaut e do Godard sem legendas. Porque eu acho que somos mais livres sem as legendas no pé da letra. Os nossos olhos precisam de liberdade, ela disse. E eu seguia balançando a cabeça, fingindo que estava conectado com tudo o que ela dizia. Acho que Sahariene era ampla demais para mim, e talvez eu não estivesse preparado para ela. Então, para tentar mudar um pouco de assunto, fiz uma observação que você sempre costumava fazer quando ia a determinados lugares, a de que havia poucos negros no cinema. Sahariene concordou. Disse que os espaços culturais de Porto Alegre nunca foram atrativos para o público negro. Perguntei por quê, e ela respondeu que talvez os negros não se sentissem à vontade em entrar em determinados espaços, quando, como, por exemplo, uma mulher negra decide entrar numa loja voltada para a classe média alta. Essa mulher só vai entrar se ela puder comprar alguma coisa lá dentro, entende? Ou seja, ela não pode se dar ao luxo de simplesmente entrar, olhar e sair. Mas por quê? Perguntei. Porque ela simplesmente não pode. Porque é como se ela estivesse confirmando o estereótipo de que pessoas negras não têm grana. E, mesmo que elas não tenham, quando entram numa loja como essa, é preciso que mostrem que elas também podem comprar ali. Isso talvez possa parecer bobo, mas acho que se conecta com a sua pergunta. Não há negros no cinema porque talvez eles carreguem consigo o sentimento de terem de assistir a um filme burguês, branco e não gostarem, assim como você. Como eu? Perguntei. Como assim? Acha que não gostei? Acho, ela respondeu. Estou brincando, disse ela em seguida. Mas não acho que nós, negros, devemos nos encerrar em guetos. Meus pais sempre me disseram isso. Nós podemos ter acesso a qualquer conteúdo. Mas a gente nunca pode esquecer de onde viemos, entende? Você já leu os poemas de Oliveira Silveira? Ela perguntou. Eu disse que sim, que você era um leitor dele e que ele também havia sido seu professor. Sahariene sorriu e disse que você era uma pessoa de sorte. Disse também que o Oliveira era um desses poetas que nos lembram de onde nós viemos, não para nos prendermos no passado, mas para nos libertarmos no presente. Eu disse, Sahariene, você é tão bonita dizendo tudo isso. Sahariene sorriu e me convidou para jantar na casa dela. Na verdade, ela me convidou por pura insistência dos pais. Eles gostaram muito de mim, e eu também gostara deles. E no jantar comemos um penne com molho de gorgonzola com pera. Tomamos um vinho português e depois brincamos de adivinhar títulos de filmes através de mímica. Mais tarde, o pai de Sahariene me chamou para me mostrar uns vinis.
Escutamos Miles Davis, depois foi a vez do Pérola Negra, do Luiz Melodia. Eu disse a ele que você também gostava daquele vinil. E assim, em pouco tempo, passei a frequentar a casa deles pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, o que para mim era muito agradável. Mas, por outro lado, a minha situação com Sahariene estava me deixando angustiado, porque até ali a gente não tinha tido nada. Eu sentia que ela gostava da minha companhia, gostava de fazer coisas comigo, mas nós nunca conseguíamos ultrapassar a barreira da amizade. Eu não podia mais fingir que não sentia nada além. Foi então que te liguei e marcamos um almoço no centro de Porto Alegre, naquele restaurante aonde você gostava de ir, na Rua dos Andradas. Eu juro que, se soubesse que você morreria dias depois, eu não teria te enchido com coisas tão egoístas, pois eu queria que você me ajudasse com a Sahariene. Assim, depois de te ouvir falar dos teus alunos, que você estava cansado, que já não conseguia ler nada que gostava, que se sentia cansado e frustrado com o ensino, eu esperei um pouco e te perguntei: pai, como a gente sabe se alguém está próximo de nós, quer amizade ou algo mais? Lembro que você me olhou e depois sorriu. Ora, isso é fácil. Pedro, pergunte para a pessoa. Nós rimos. Deveria ser fácil, você continuou. Mas eu sei que não é. Em seguida, você terminou de tomar um copo de Coca-Cola e disse: pelo jeito que você fala dela, a Sahariene é uma guria inteligente. Então creio que é por aí que você vai fisgá-la. Já leu O Jogo da Amarelinha, do Cortázar? Não precisa ler tudo. Comece pelo capítulo 7. Depois dê para ela. Você diz comprar o livro? Perguntei. Não, comprar não, ele disse. Não agora. Isso soaria impessoal. Eu te empresto e você copia o capítulo à mão, numa folha, e depois dá para ela. Ela vai entender. Fiquei desconfiado com um conselho daqueles. Mas você era o meu pai e, de certa forma, conhecia a vida mais do que eu. Fomos para o teu apartamento e você me emprestou o livro. Depois de ler o primeiro parágrafo, não sabia o que pensar. Eu disse que a literatura me fez chorar 2 ou 3 vezes. Essa foi uma delas. Resoluto, peguei uma folha pautada e comecei a copiar o capítulo para a Sahariene. Iria entregar para ela naquela mesma noite. Então, quando cheguei para jantar, Sahariene ainda não estava em casa. Naquele dia tinha aula de inglês até um pouco mais tarde. Eu estava feliz, porque algo me dizia que as coisas se resolveriam finalmente entre mim e a Sahariene. A mesa já estava posta para um jantar quando ela chegou acompanhada de um rapaz, chamado Mohammed. Era um rapaz mestiço, parecia um pouco mais velho do que ela. Sahariene nos apresentou dizendo o nome dele e que era francês, que estava fazendo um intercâmbio na Universidade Federal, estudando teoria literária. Sahariene falava dele com admiração e orgulho, coisa que eu nunca tinha visto ela fazer comigo. Então logo pensei que eu estava mesmo fudido, porque o Mohammed era bonito, interessante e inteligente. Em poucos minutos deu para notar que ele era gente boa. Falava bem português porque seu pai era brasileiro, a mãe francesa. Não soava arrogante. Depois de meia hora eles pediram desculpas, mas não iam poder ficar para o jantar porque eles iam ver uma peça de teatro e já estavam atrasados. Sahariene só passara para pegar um casaco. Ela se despediu de mim com um abraço sem graça. Cumprimentei Mohammed. Quando os dois saíram, eu discretamente pus a mão no bolso e amassei a carta com o capítulo do Cortázar. Os pais de Sahariene, embora não tivessem percebido minha tristeza, perguntaram se eu não queria ficar para ver um filme com eles. Eu pensei que aquilo já era humilhação demais, mas depois pensei melhor. E seria ruim voltar para casa naquele clima. Eu precisava de um pouco de carinho.
Pensei em ir para a casa da minha mãe, mas eu não poderia contar nada daquilo para ela. E você certamente não teria tempo para mim. Então perguntei a que filmes eles iriam assistir. Estrela Solitária, de Wim Wenders, eles disseram. Sentei no meio dos dois segurando uma bacia de pipoca.